Código de Processo Penal. Paramos no artigo 458. Se a testemunha, sem justa causa, deixar de comparecer, o juiz-presidente, sem prejuízo da ação penal pela desobediência, aplicar-lhe-á a multa prevista no parágrafo 2 do artigo 436 deste Código. Artigo 459. Aplicar-se-á às testemunhas, a serviço do Tribunal do Júri, o disposto no artigo 441 deste Código. Artigo 460. Antes de constituído o Conselho de Sentença, as testemunhas serão recolhidas a lugar onde umas não possam ouvir os testemunhos das outras. Artigo 461. O julgamento não será adiado se a testemunha deixar de comparecer, salvo se uma das partes tiver requerido a sua intimação por mandado, na oportunidade de que trata o artigo 422 deste Código, declarando não prescindir do depoimento e indicando a sua localização. Parágrafo 1. Se intimada a testemunha não comparecer, o juiz-presidente suspenderá os trabalhos e mandará conduzi-la ou adiará o julgamento para o primeiro dia desimpedido, ordenando a sua condução. Parágrafo 2. O julgamento será realizado mesmo na hipótese de a testemunha não ser encontrada no local indicado, se assim for certificado por oficial de justiça. Artigo 462. Realizadas as diligências referidas no artigo 454 a 461 deste Código, o juiz-presidente verificará se a urna contém as cédulas dos 25 jurados sorteados, mandando que o escrivão proceda à chamada deles. Artigo 463. Comparecendo pelo menos 15 jurados, o juiz-presidente declarará instalados os trabalhos, anunciando o processo que será submetido a julgamento. Parágrafo 1. O oficial de justiça fará o pregão, certificando a diligência nos autos. Parágrafo 2. Os jurados excluídos por impedimento ou suspeição serão computados para a constituição do número legal. Artigo 464. Não havendo o número referido no artigo 463 deste Código, proceder-se-á ao sorteio de tantos suplentes quantos necessários e designar-se-á nova data para a sessão do júri. Artigo 465. Os nomes dos suplentes serão consignados em ata, remetendo-se o expediente de convocação com observância do disposto nos artigos 434 e 435 deste Código. Artigo 466. Antes do sorteio dos membros do Conselho de Sentença, o juiz-presidente esclarecerá sobre os impedimentos, a suspeição e as incompatibilidades constantes dos artigos 448 e 449 deste Código. Parágrafo 1. O juiz-presidente também advertirá os jurados de que, uma vez sorteados, não poderão comunicar-se entre si ou com outrem, nem manifestar sua opinião sobre o processo, sob pena de exclusão do Conselho e multa, na forma do parágrafo 2 do artigo 436 deste Código. Parágrafo 2. A incomunicabilidade será certificada nos autos pelo oficial de justiça. Artigo 467. Verificando-se que se encontram na urna as cédulas relativas aos jurados presentes, o juiz-presidente sorteará 7 dentre eles para a formação do Conselho de Sentença. Artigo 468. À medida que as cédulas forem sendo retiradas da urna, o juiz-presidente as lerá e a defesa, e depois dela o Ministério Público, poderão recusar os jurados sorteados, até 3 cada parte, sem motivar a recusa. Parágrafo único. O jurado recusado imotivadamente por qualquer das partes será excluído daquela sessão de instrução e julgamento, prosseguindo-se o sorteio para a composição do Conselho de Sentença com os jurados remanescentes. Artigo 469. Se forem 2 ou mais os acusados, as recusas poderão ser feitas por um só defensor. Parágrafo 1. A separação dos julgamentos somente ocorrerá se, em razão das recusas, não for obtido o número mínimo de 7 jurados para compor o Conselho de Sentença. Parágrafo 2. Determinada a separação dos julgamentos, será julgado em primeiro lugar o acusado a quem foi atribuída a autoria do fato
ou, em caso de coautoria, aplicar-se-á o critério de preferência disposto no artigo 429 deste Código. Artigo 470. Desacolhida a arguição de impedimento, de suspeição ou de incompatibilidade contra o juiz-presidente do Tribunal do Júri, órgão do Ministério Público, jurado ou qualquer funcionário, o julgamento não será suspenso, devendo, entretanto, constar da ata o seu fundamento e a decisão. Artigo 471. Se em consequência do impedimento, suspeição, incompatibilidade, dispensa ou recusa não houver número para a formação do conselho, ou o julgamento será adiado para o primeiro dia, desimpedido após sorteados os suplentes, com observância do disposto no artigo 464 deste Código. Artigo 472. Formado o conselho de sentença, o presidente, levantando-se e com ele todos os presentes, fará aos jurados a seguinte exortação: em nome da lei, concito-vos a examinar esta causa com imparcialidade e a proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça. Os jurados, nominalmente chamados pelo presidente, responderão: assim o prometo. Parágrafo único. O jurado, em seguida, receberá cópias da pronúncia ou, se for o caso, das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação e do relatório do processo. Seção 11. Da instrução em plenário. Artigo 473. Prestado o compromisso pelos jurados, será iniciada a instrução plenária quando o juiz-presidente, o Ministério Público, o assistente, o querelante e o defensor do acusado tomarão sucessiva e diretamente as declarações do ofendido, se possível, e inquirirão as testemunhas arroladas pela acusação. Parágrafo 1. Para a inquirição das testemunhas arroladas pela defesa, o defensor do acusado formulará as perguntas antes do Ministério Público e do assistente, mantidos no mais a ordem e os critérios estabelecidos neste artigo. Parágrafo 2. Os jurados poderão formular perguntas ao ofendido e às testemunhas por intermédio do juiz-presidente. Parágrafo 3. As partes e os jurados poderão requerer acareações, reconhecimento de pessoas e coisas e esclarecimento dos peritos, bem como a leitura de peças que se refiram exclusivamente às provas colhidas por carta precatória e às provas cautelares, antecipadas ou não repetíveis. Artigo 474. A seguir, será o acusado interrogado se estiver presente na forma estabelecida no capítulo 3 do título 7 do livro 1 deste Código, com as alterações introduzidas nesta seção. Parágrafo 1. O Ministério Público, o assistente, o querelante e o defensor, nessa ordem, poderão formular diretamente perguntas ao acusado. Parágrafo 2. Os jurados formularão perguntas por intermédio do juiz-presidente. Parágrafo 3. Não se permitirá o uso de algemas no acusado durante o período em que permanecer no plenário do júri, salvo se absolutamente necessário a ordem dos trabalhos, a segurança das testemunhas ou a garantia da integridade física dos presentes. Artigo 474-A. Durante a instrução em plenário, todas as partes e demais sujeitos processuais presentes no ato deverão respeitar a dignidade da vítima, sob pena de responsabilização civil, penal e administrativa, cabendo ao juiz-presidente garantir o cumprimento do disposto neste artigo, vedadas, inciso 1, a manifestação sob circunstâncias ou elementos alheios aos fatos objeto de apuração nos autos. Inciso 2. A utilização de linguagem, de informações ou de material que ofendam a dignidade da vítima ou de testemunhas. Artigo 475. O registro dos depoimentos e do interrogatório será feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, eletrônica, estenotipia ou técnica similar, destinada a obter maior fidelidade e celeridade na colheita da prova. Parágrafo único. A transcrição do registro, após feita a degravação, constará dos autos. Seção 12. Dos debates. Artigo 476.
Encerrada a instrução, será concedida a palavra ao Ministério Público, que fará a acusação nos limites da pronúncia ou das decisões posteriores, que julgaram admissível a acusação, sustentando, se for o caso, a existência de circunstância agravante. Parágrafo 1. O assistente falará depois do Ministério Público. Parágrafo 2. Tratando-se de ação penal de iniciativa privada, falará em primeiro lugar o querelante e em seguida o Ministério Público, salvo se este houver retomado a titularidade da ação na forma do artigo 29 deste Código. Parágrafo 3. Fim da acusação, terá a palavra a defesa. Parágrafo 4. A acusação poderá replicar e a defesa triplicar, sendo admitida a reinquirição de testemunha já ouvida em plenário. Artigo 477. O tempo destinado à acusação e à defesa será de 1h30 para cada, e de 1 hora para réplica e outro tanto para tréplica. Parágrafo 1. Havendo mais de um acusador ou mais de um defensor, combinarão entre si a distribuição do tempo, que, na falta de acordo, será dividido pelo juiz-presidente de forma a não exceder o determinado neste artigo. Parágrafo 2. Havendo mais de um acusado, o tempo para a acusação e a defesa será acrescido de 1 hora e elevado ao dobro o da réplica e o da tréplica, observado o disposto no parágrafo 1 deste artigo. Artigo 478. Durante os debates, as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências. Inciso 1. A decisão de pronúncia, as decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou a determinação do uso de algemas como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado. Inciso 3. Ao silêncio do acusado ou à ausência de interrogatório por falta de requerimento em seu prejuízo. Artigo 479. Durante o julgamento não será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com antecedência mínima de 3 dias úteis, dando-se ciência à outra parte. Parágrafo único. Compreendendo-se na proibição deste artigo a leitura de jornais ou qualquer outro escrito, bem como a exibição de vídeos, gravações, fotografias, laudos, quadros, croque ou qualquer outro meio assemelhado cujo conteúdo versar sobre a matéria de fato submetida à apreciação e julgamento dos jurados. Artigo 480. A acusação, a defesa e os jurados poderão, a qualquer momento e por intermédio do juiz-presidente, pedir ao orador que indique a folha dos autos onde se encontra a peça por ele lida ou citada, facultando-se ainda aos jurados solicitar-lhe pelo mesmo meio o esclarecimento de fato por ele alegado. Parágrafo 1. Concluídos os debates, o presidente indagará os jurados se estão habilitados a julgar ou se necessitam de outros esclarecimentos. Parágrafo 2. Se houver dúvida sobre questão de fato, o presidente prestará esclarecimento à vista dos autos. Parágrafo 3. Os jurados, nesta fase do procedimento, terão acesso aos autos e aos instrumentos do crime se solicitarem ao juiz-presidente. Artigo 481. Se a verificação de qualquer fato reconhecida como essencial para o julgamento da causa não puder ser realizada imediatamente, o juiz-presidente dissolverá o conselho, ordenando a realização das diligências entendidas necessárias. Parágrafo único. Se a diligência consistir na produção de prova pericial, o juiz-presidente, desde logo, nomeará perito e formulará quesitos, facultando as partes também formulá-los e indicar assistentes técnicos no prazo de 5 dias. Seção 13. Do questionário e sua votação. Artigo 482. O conselho de sentença será questionado sobre matéria de fato e se o acusado deve ser absolvido. Parágrafo único. Os quesitos serão redigidos em posições afirmativas, simples e distintas, de modo que cada um deles possa ser respondido com suficiente clareza e necessária precisão. Na sua elaboração, o presidente levará em conta os termos da pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, do interrogatório e das alegações das partes. Artigo 483.
Os quesitos serão formulados na seguinte ordem, indagando sobre: inciso 1, a materialidade do fato; inciso 2, a autoria ou participação; inciso 3, se o acusado deve ser absolvido; inciso 4, se existe causa de diminuição de pena alegada pela defesa; inciso 5, se existe circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação. Parágrafo 1. A resposta negativa de mais de 3 jurados a qualquer dos quesitos referidos nos incisos 1 e 2 do caput deste artigo encerra a votação e implica a absolvição do acusado. Parágrafo 2. Respondidos afirmativamente por mais de 3 jurados, os quesitos relativos aos incisos 1 e 2 do caput deste artigo, será formulado quesito com a seguinte redação: o jurado absolve o acusado? Parágrafo 3. Decidindo os jurados pela condenação, o julgamento prossegue, devendo ser formulados quesitos sobre: inciso 1, causa de diminuição de pena alegada pela defesa; inciso 2, circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação. Parágrafo 4. Sustentada a desclassificação da infração para outra de competência do juiz singular, será formulado o quesito a respeito para ser respondido após o segundo ou terceiro quesito, conforme o caso. Parágrafo 5. Sustentada a tese de ocorrência do crime na sua forma tentada ou havendo divergência sobre a tipificação do delito, sendo este da competência do tribunal do júri, o juiz formulará quesito acerca dessas questões para ser respondido após o segundo quesito. Parágrafo 6. Havendo mais de um crime ou mais de um acusado, os quesitos serão formulados em séries distintas. Artigo 484. A seguir, o presidente lerá os quesitos e indagará das partes se tem requerimento ou reclamação a fazer, devendo qualquer deles, bem como a decisão, constar da ata. Parágrafo único. Ainda em plenário, o juiz-presidente explicará aos jurados o significado de cada quesito. Artigo 485. Não havendo dúvida a ser esclarecida, o juiz-presidente, os jurados, o Ministério Público, o assistente, o querelante, o defensor do acusado, o escrivão e o oficial de justiça dirigir-se-ão à sala especial a fim de ser procedida a votação. Parágrafo 1. Na falta de sala especial, o juiz-presidente determinará que o público se retire, permanecendo somente as pessoas mencionadas no caput deste artigo. Parágrafo 2. O juiz-presidente advertirá as partes de que não será permitida qualquer intervenção que possa perturbar a livre manifestação do conselho e fará retirar da sala quem se portar inconvenientemente. Artigo 486. Antes de proceder-se à votação de cada quesito, o juiz-presidente mandará distribuir aos jurados pequenas cédulas feitas de papel opaco e facilmente dobráveis, contendo 7 delas a palavra sim e 7 delas a palavra não. Artigo 487. Para assegurar o sigilo do voto, o oficial de justiça recolherá em urnas separadas as cédulas correspondentes aos votos e as não utilizadas. Artigo 488. Após a resposta, verificados os votos e as cédulas não utilizadas, o presidente determinará que o escrivão registre no termo a votação de cada quesito, bem como o resultado do julgamento. Parágrafo único. Do termo também constará a conferência das cédulas não utilizadas. Artigo 489. As decisões do Tribunal do Júri serão tomadas por maioria de votos. Artigo 490. Se a resposta a qualquer dos quesitos estiver em contradição com outra ou outras já dadas, o presidente, explicando aos jurados em que consiste a contradição, submeterá novamente à votação os quesitos a que se referem tais respostas. Parágrafo único. Se pela resposta dada a um dos quesitos o presidente verificar que ficam prejudicados os seguintes, assim o declarará, dando por finda a votação.
Artigo 491. Encerrada a votação, será o termo a que se refere o artigo 488 deste Código, assinado pelo presidente, pelos jurados e pelas partes. Seção 14 da sentença. Artigo 492. Em seguida, o presidente proferirá a sentença que, inciso 1, no caso de condenação, a linha A fixará a pena base, a linha B considerará as circunstâncias agravantes ou atenuantes alegadas nos debates. A linha C imporá os aumentos ou diminuições da pena em atenção às causas admitidas pelo júri. A linha D observará as demais disposições do artigo 387 deste Código. A linha E mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação, a de uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos. A linha F estabelecerá os efeitos genéricos e específicos da condenação. Inciso 2. No caso de absolvição, a linha A mandará colocar em liberdade o acusado se por outro motivo não estiver preso. A linha B revogará as medidas restritivas provisoriamente decretadas. A linha C importará, se for o caso, a medida de segurança cabível. Parágrafo 1. Se houver desclassificação da infração para outra, de competência do juiz singular, ao presidente do tribunal do júri caberá proferir sentença em seguida, aplicando-se quando o delito resultante da nova tipificação for considerado pela lei como infração penal de menor potencial ofensivo, o disposto nos artigos 69 e seguintes da Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995. Parágrafo 2. Em caso de desclassificação, o crime conexo que não seja doloso contra a vida será julgado pelo juiz presidente do tribunal do júri, aplicando-se no que couber o disposto no parágrafo 1 deste artigo. Parágrafo 3. O presidente poderá, excepcionalmente, deixar de autorizar a execução provisória das penas de que trata a linha E do inciso 1 do caput deste artigo, se houver questão substancial cuja resolução pelo tribunal ao qual competir o julgamento possa plausivelmente levar à revisão da condenação. Parágrafo 4. A apelação interposta contra a decisão condenatória do tribunal do júri a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão não terá efeito suspensivo. Parágrafo 5. Excepcionalmente, poderá o tribunal atribuir efeito suspensivo à apelação de que trata o parágrafo 4 deste artigo, quando verificado cumulativamente que o recurso, inciso 1, não tem propósito meramente protelatório, e, inciso 2, levanta questão substancial e que pode resultar em absolvição, anulação da sentença, novo julgamento ou redução da pena para patamar inferior a 15 anos de reclusão. Parágrafo 6. O pedido de concessão de efeito suspensivo poderá ser incidentalmente, na apelação ou por meio de petição, em separado, dirigida diretamente ao relator, instruída com cópias da sentença condenatória, das razões da apelação e de prova da tempestividade das contrarrazões e das demais peças necessárias à compreensão da controvérsia. Artigo 493. A sentença será lida em plenário pelo presidente antes de encerrada a sessão de instrução e julgamento. Seção 15. Da ata dos trabalhos. Artigo 494. De cada sessão de julgamento, o escrivão lavrará a ata, assinada pelo presidente e pelas partes. Artigo 495. A ata descreverá fielmente todas as ocorrências, mencionando obrigatoriamente, inciso 1, a data e a hora da instalação dos trabalhos. Inciso 2, o magistrado que presidiu a sessão e os jurados presentes. Inciso 3, os jurados que deixaram de comparecer com escusa ou sem ela e as sanções aplicadas. Inciso 4, o ofício ou requerimento de isenção ou dispensa. Inciso 5, o sorteio dos jurados suplentes. Inciso 6, o adiamento da sessão se houver ocorrido com a indicação do motivo. Inciso 7, a abertura da sessão e a presença do Ministério Público, do querelante e do assistente, se houver, e a do defensor do acusado.
Inciso 8. O pregão e a sanção imposta no caso de não comparecimento. Inciso 9. As testemunhas dispensadas de depor. Inciso 10. O recolhimento das testemunhas a lugar onde umas não pudessem ouvir o depoimento das outras. Inciso 11. A aplicação das cédulas pelo juiz presidente. Inciso 12. A formação do conselho de sentença com o registro dos nomes dos jurados sorteados e recusas. Inciso 13. O compromisso e o interrogatório com simples referência ao termo. Inciso 14. Os debates e as alegações das partes com os respectivos fundamentos. Inciso 15. Os incidentes. Inciso 16. O julgamento da causa. Inciso 17. A publicidade dos atos da instrução plenária, das diligências e da sentença. Artigo 496. A falta da ata sujeitará o responsável a sanções administrativa e penal. Seção 16. Das atribuições do presidente do Tribunal do Júri. Artigo 497. São atribuições do juiz-presidente do Tribunal do Júri, além de outras expressamente referidas neste Código, inciso 1. Regular a polícia das sessões e prender os desobedientes. Inciso 2. Requisitar o auxílio da força pública, que ficará sob a sua exclusiva autoridade. Inciso 3. Dirigir os debates, intervindo em caso de abuso, excesso de linguagem ou mediante requerimento de uma das partes. Inciso 4. Resolver as questões incidentes que não dependam de pronunciamento do júri. Inciso 5. Nomear defensor ao acusado, quando considerá-lo indefeso, podendo, neste caso, dissolver o conselho e designar novo dia para o julgamento com a nomeação ou a constituição de novo defensor. Inciso 6. Mandar retirar da sala o acusado que dificultar a realização do julgamento, o qual prosseguirá sem a sua presença. Inciso 7. Suspender a sessão pelo tempo indispensável à realização das diligências requeridas ou entendidas necessárias, mantida a incomunicabilidade dos jurados. Inciso 8. Interromper a sessão por tempo razoável para proferir sentença e para repouso ou refeição dos jurados. Inciso 9. Decidir de ofício, ouvidos o Ministério Público e a defesa, ou a requerimento de qualquer destes, a arguição de extinção de punibilidade. Inciso 10. Resolver as questões de direito suscitadas no curso do julgamento. Inciso 11. Determinar de ofício ou a requerimento das partes ou de qualquer jurado as diligências destinadas a sanar nulidade ou a suprir falta que prejudique o esclarecimento da verdade. Inciso 12. Regulamentar durante os debates a intervenção de uma das partes quando a outra estiver com a palavra, podendo conceder até 3 minutos para cada parte requerido, que serão acrescidos ao tempo desta última. Capítulo 5. Do processo sumário. Artigo 531. Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 30 dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, se possível, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no artigo 222 deste Código, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado e procedendo-se, finalmente, ao debate. Artigo 532. Na instrução, poderão ser inquiridas até 5 testemunhas arroladas pela acusação e 5 pela defesa. Artigo 533. Aplica-se ao procedimento sumário o disposto nos parágrafos do artigo 400 deste Código. Artigo 534, porque os parágrafos foram revogados. Artigo 534. As alegações finais serão orais, concedendo-se a palavra, respectivamente, à acusação e à defesa, pelo prazo de 20 minutos, prorrogáveis por mais 10, proferindo o juiz a seguir a sentença. Parágrafo 1. Havendo mais de um acusado, o tempo previsto para a defesa de cada um será individual. Parágrafo 2. Ao assistente do Ministério Público, após a manifestação deste, serão concedidos 10 minutos, prorrogando-se por igual período o tempo de manifestação da defesa.
Artigo 535. Nenhum ato será adiado, salvo quando imprescindível a prova faltante, determinando o juiz a condução coercitiva de quem deva comparecer. Artigo 536. A testemunha que comparecer será inquirida, independentemente da suspensão da audiência, observada em qualquer caso a ordem estabelecida no artigo 531 deste Código. Artigo 538. Nas infrações penais de menor potencial ofensivo, quando o juizado especial criminal encaminhar ao juízo comum as peças existentes para a adoção de outro procedimento, observar-se-á o procedimento sumário previsto neste capítulo. Capítulo 6. Do processo de restauração de autos extraviados ou destruídos. Artigo 541. Os autos originais de processo penal extraviados ou destruídos em primeira ou segunda instância serão restaurados. Parágrafo 1. Se existir e for exibida cópia autêntica ou certidão do processo, será uma ou outra considerada como original. Parágrafo 2. Na falta de cópia autêntica ou certidão do processo, o juiz mandará de ofício ou a requerimento de qualquer das partes que: a linha A, o escrivão certifique o estado do processo segundo a sua lembrança e reproduza o que houver a respeito em seus protocolos e registros. A linha B, sejam requisitadas cópias do que constar a respeito do Instituto Médico Legal no Instituto de Identificação e Estatística ou em estabelecimento congêneres, repartições públicas, penitenciárias ou cadeias. A linha C, as partes sejam citadas pessoalmente ou, se não forem encontradas, por edital, com prazo de 10 dias para o processo de restauração dos autos. Parágrafo 3. Proceder-se-á à restauração na primeira instância, ainda que os autos se tenham extraviado na segunda. Artigo 542. No dia designado, as partes serão ouvidas, mencionando-se em termo circunstanciado os pontos em que estiverem acordes e a exibição e a conferência das certidões e mais reproduções do processo apresentadas e conferidas. Artigo 543. O juiz determinará as diligências necessárias para a restauração, observando-se o seguinte: inciso 1. Caso ainda não tenha sido proferida a sentença, reinquirir-se-ão as testemunhas, podendo ser substituídas as que tiverem falecido ou se encontrarem em lugar não sabido. Inciso 2. Os exames periciais, quando possível, serão repetidos e de preferência pelos mesmos peritos. Inciso 3. A prova documental será reproduzida por meio de cópia autêntica ou, quando impossível, por meio de testemunhas. Inciso 4. Poderão também ser inquiridas sobre os atos do processo, que deverá ser restaurado, as autoridades, os serventuários, os peritos e mais pessoas que tenham nele funcionado. Inciso 5. O Ministério Público e as partes poderão oferecer testemunhas e produzir documentos para provar o teor do processo extraviado ou destruído. Artigo 544. Realizadas as diligências que, salvo motivo de força maior, deverão concluir-se dentro de 20 dias, serão os autos conclusos para julgamento. Parágrafo único. No curso do processo e depois de subirem os autos conclusos para a sentença, o juiz poderá, dentro de 5 dias, requisitar de autoridades ou de repartições todos os esclarecimentos para a restauração. Artigo 545. Os selos e as taxas judiciárias já pagos nos autos originais não serão novamente cobrados. Artigo 546. Os causadores de extravio de autos responderão pelas custas em dobro, sem prejuízo da responsabilidade criminal. Artigo 547. Julgada a restauração, os autos respectivos valerão pelos originais. Parágrafo único. Se no curso da restauração aparecerem os autos originais, nestes continuará o processo, apenas a eles os autos da restauração.
Artigo 548. Até a decisão que julgue restaurados os autos, a sentença condenatória em execução continuará a produzir efeito desde que conste da respectiva guia arquivada na cadeia ou na penitenciária onde o réu estiver cumprindo a pena ou de registro que torne a sua existência inequívoca. Título 2. Dos recursos em geral. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 574. Os recursos serão voluntários, excetuando-se os seguintes casos em que deverão ser interpostos de ofício pelo juiz. Inciso 1. Da sentença que conceder habeas corpus. Inciso 2. Da que absolver desde logo o réu com fundamento na existência de circunstância que exclua o crime ou isente o réu de pena nos termos do artigo 411. Artigo 575. Não serão prejudicados os recursos que por erro, falta ou omissão dos funcionários não tiverem seguimento ou não forem apresentados dentro do prazo. Artigo 576. O Ministério Público não poderá desistir de recurso que haja interposto. Artigo 577. O recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público ou pelo querelante ou pelo réu, seu procurador ou o seu defensor. Parágrafo único. Não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão. Artigo 578. O recurso será interposto por petição ou por termo nos autos, assinado pelo recorrente ou por seu representante. Parágrafo 1. Não sabendo ou não podendo o réu assinar o nome, o termo será assinado por alguém a seu rogo, na presença de duas testemunhas. Parágrafo 2. A petição de interposição de recurso, como despacho do juiz, será, até o dia seguinte ao último prazo, entregue ao escrivão, que certificará no termo da juntada a data da entrega. Parágrafo 3. Interposto por termo o recurso, o escrivão, sob pena de suspensão por 10 a 30 dias, fará conclusos os autos ao juiz, até o dia seguinte ao último do prazo. Artigo 579. Salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro. Parágrafo único. Se o juiz desde logo reconhecer a improbidade do recurso interposto pela parte, mandará processá-lo de acordo com o rito do recurso cabível. Artigo 580. No caso de concurso de agentes, Código Penal, artigo 25, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros. Capítulo 2. Do recurso em sentido estrito. Artigo 581. Caberá recurso no sentido estrito da decisão, despacho ou sentença. Inciso 1. Que não receber a denúncia ou a queixa. Inciso 2. Que concluir pela incompetência do juízo. Inciso 3. Que julgar procedentes as exceções, salvo a de suspeição. Inciso 4. Que pronunciar o réu. Inciso 5. Que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante. Inciso 7. Que julgar quebrada a fiança ou perdido o seu valor. Inciso 8. Que decretar a prisão ou julgar por outro modo extinta a punibilidade. Inciso 9. Que indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade. Inciso 10. Que conceder ou negar a ordem de habeas corpus. Inciso 11. Que conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena. Inciso 12. Que conceder, negar ou revogar livramento condicional. Inciso 13. Que anular o processo da instrução criminal no todo ou em parte. Inciso 14. Que incluir jurado na lista geral ou desta o excluir. Inciso 15. Que denegar a apelação ou a julgar deserta. Inciso 16. Que ordenar a suspensão do processo em virtude de questão prejudicial. Inciso 17. Que decidir sobre a unificação de penas.
Inciso 18, que decidir o incidente de falsidade. Inciso 19, que decretar medida de segurança depois de transitar a sentença em julgado. Inciso 20, que impuser medida de segurança por transgressão de outra. Inciso 21, que mantiver ou substituir a medida de segurança nos casos do artigo 774. Inciso 22, que revogar a medida de segurança. Inciso 23, que deixar de revogar a medida de segurança nos casos em que a lei admita a revogação. Inciso 24, que converter a multa em detenção ou em prisão simples. Inciso 25, que recusar a homologação à proposta de acordo de não persecução penal previsto no artigo 28A desta lei. Artigo 582. Os recursos serão sempre para o Tribunal de Apelação, salvo nos casos dos números 5, 10 e 14. Os incisos 5, 10 e 14. Parágrafo único. O recurso, no caso do número 14, será para o presidente do Tribunal de Apelação. Artigo 583. Subirão nos próprios autos os recursos. Inciso 1. Quando interpostos de ofício. Inciso 2. Nos casos do artigo 581, inciso 1, 3, 4, 6, 8 e 10. Inciso 3. Quando o recurso não prejudicar o andamento do processo. Parágrafo único. O recurso da pronúncia subirá em traslado quando, havendo 2 ou mais réus, qualquer deles se conformar com a decisão ou todos não tiverem sido ainda intimados da pronúncia. Artigo 584. Os recursos terão efeito suspensivo nos casos de perda da fiança, de concessão de livramento condicional e dos números 15, 17, 24 do artigo 581. Parágrafo 1. O recurso interposto de sentença de impronúncia ou no caso do inciso 8 do artigo 581, aplicar-se-á o disposto nos artigos 596 e 598. Parágrafo 2. O recurso da pronúncia suspenderá tão somente o julgamento. Parágrafo 3. O recurso do despacho que julgar quebrada a fiança suspenderá unicamente o efeito de perda da metade do seu valor. Artigo 585. O réu não poderá recorrer da pronúncia senão depois de preso, salvo se prestar fiança nos casos em que a lei admitir. Artigo 586. O recurso voluntário poderá ser interposto no prazo de 5 dias. Parágrafo único. No caso do artigo 581, inciso 14, o prazo será de 20 dias, contado da data da publicação definitiva da lista de jurados.